E hoje aqui no Paraná Portal nós recebemos Márcio Kogut, consultor em tecnologia e também CEO da Kogut Labs, que é uma aceleradora de startups. Seja bem-vindo, Kogut. Obrigado, é um enorme prazer eu estar aqui, voltando para Curitiba, na minha cidade natal. E que ganhou o mundo lá em São Paulo, trabalhando com tecnologia há 30 anos já de experiência nessa área. 30 anos de experiência. Eu mudei para São Paulo fazem 20 anos e comecei uma carreira de empreendedor em São Paulo, que não foi nada fácil. Mas graças a Deus, depois de muita resiliência, muita determinação, a gente conseguiu construir algumas coisas bacanas para ajudar aí esse momento de inovação, empreendedorismo e ajudar empreendedores e suas startups aí a criarem asas e ganharem o mundo também. Agora essa pegada de empreendedor começou, eu vi um pouquinho da sua história, curiosa pra caramba, não conhecia. Você começou com adolescente ainda, com essa estratégia para ganhar dinheiro, mas que te levou assim aos pouquinhos tendo essa visão de empreendedor. Então, na verdade é o seguinte, eu tenho uma visão empreendedora que as pessoas elas se tornam empreendedor por 3 motivos, isso no meu ponto de vista. O primeiro motivo é se você tem um DNA empreendedor, se você nasceu numa família de empreendedores. Quando você nasce numa família de empreendedores que já construíram grandes empresas e tal, você absorve. Você acaba absorvendo isso, você absorve aquela cultura empreendedora. O segundo ponto é quando você precisa empreender para sobreviver, que foi o meu caso. Gente, ele catava chuchu quando era criança para revender na feira, é isso, exatamente, isso com 10 anos de idade. E o terceiro ponto é quando você vira empreendedor, quando você tem algum propósito de melhorar as coisas e mudar a vida das pessoas. Né? Então eu não gosto muito de incentivar o empreendedorismo e fazer com que as pessoas empreendam, porque não é tão fácil como todo mundo imagina. Empreender é como você pular de um avião sem paraquedas e ter que sobreviver na queda. É mais ou menos isso. Então acho que cada um tem que saber o seu momento, saber se está preparado para empreender e buscar essa jornada. Graças a Deus, comigo deu certo, mas deu muito trabalho e está dando até hoje. Agora, nesse tempo aí com a Kogut Labs, quantas startups já passaram por vocês? O volume também de recursos que vocês movimentam, 8 bilhões até agora, é isso? Na verdade, a gente gerou 8 bilhões, porque a Kogut ela surgiu como uma empresa de tecnologia e consultoria em negócios online. Então, nesses 20 anos de Kogut, a gente atendeu vários clientes do mercado financeiro, do mercado de seguro, consórcio, e a gente gerou mais de 8 bilhões em vendas em negócios online para esses nossos clientes. Aí chegou num determinado tempo que eu cansei de empreender para os meus clientes. E a gente resolveu criar a Kogut Labs. E começamos a desenvolver, a construir um prédio na Vila Olímpia, que é conhecido como o Vale do Silício no Brasil, né? A gente construiu um prédio de 5 andares, investimos praticamente 10 milhões de reais para criar a Kogut Labs, que tem o propósito de fomentar a inovação, o empreendedorismo, investindo em startups. Nesses últimos anos, a gente já investiu em 6 startups, tivemos aí um aporte de mais ou menos 2,7 milhões em startups menores, que estão mais no early stage. Né? Dá alguns exemplos delas, em que áreas, por exemplo? Mais na área de fintech. A gente aproveitou que a gente tem uma especialidade em fintech. Traduz. E a gente investiu. Fintech é uma empresa de tecnologia financeira. Então, hoje a gente está vendo a revolução dos bancos digitais. Exatamente. Então, a fintech é como se fosse um banco digital ou como se fosse, por exemplo, uma empresa que faz empréstimo de pessoa para pessoa usando o advento da tecnologia. Então, a gente se especializou nesse segmento de tecnologia financeira que foi denominado como fintech. Então, a gente tem o Pague Consórcio, que é uma startup, que é um gateway de pagamento de nicho para o segmento de consórcio, que já transacionou mais de 150 milhões de reais em 2 anos de operação e tem mais de 40 clientes, grandes clientes, já tem praticamente 50% de market share. A gente tem o PayOne, que é uma spin-off. Quando a gente fala em spin-off, é um outro gateway de pagamento para o segmento de varejo, que é como se fosse um gateway tradicional do mercado. E a gente está lançando agora uma startup de câmbio, para você comprar e trocar câmbio, e uma startup de transferência de dinheiro para os Estados Unidos, para a Europa, via aplicativo. Como funciona isso na questão financeira? Porque não são instituições oficiais, mas que têm esse recurso da tecnologia. Como que existe esse controle? É regulamentado, na verdade. Sim. Na verdade, toda fintech, toda startup de tecnologia financeira, ela precisa ter uma empresa por trás que seja regulamentada pelo Banco Central. Então, eu vou te dar um exemplo. Uma startup de investimento, ela tem que ser regulamentada pela CVM.
que é a Câmara de Valores Mobiliários. Uma startup de câmbio, ela tem que ser regulamentada, tem que ter um banco por trás. Então, ela é uma startup, mas ela tem uma instituição financeira por trás. Ainda, a gente está passando a barreira de que as startups consigam ficar independente das instituições regulamentadas. Mas isso ainda vai demorar um bom tempo. O mundo real e virtual ainda tem que se conversar exatamente. bastante. Então, as startups, por exemplo, você tem startups que são bancos, mas elas têm uma instituição financeira por trás que está regulamentada pelo Banco Central. Então, essa história que a gente fala, startup, moeda virtual, Bitcoin e tal, não, ainda tem que existir uma regulamentação. E hoje, aqui em Curitiba, para dar aula inaugural, você vai estar na Universidade Positivo, tentando passar um pouco dessa história, do momento que a gente está vivendo para esses estudantes? Exatamente, foi muito legal. Inaugural da pós-graduação, né? Exatamente, foi muito legal. Pensa um cara que saiu de Curitiba há 20 anos atrás, chegou em São Paulo, eu vendia chuchu em Curitiba, mas eu cheguei em São Paulo quebrado, lavei carro em São Paulo, sem estudo, porque quando eu trabalhava muito eu não pude estudar em boas escolas, fui estudar depois em São Paulo, que aí eu fiz faculdade, aí fiz MBA, e que conseguiu criar algo e vencer na vida. Então, retornar para Curitiba e fazer a palestra de abertura de uma universidade tão conceituada quanto a Positivo, para praticamente 700 pessoas, eu confesso que eu sou um cara desenvolto, mas eu tô com um friozinho na barriga. Eu também tô com um friozinho na barriga aqui, sempre que a gente grava. Então é normal. Tá, obrigada, Kogut. Que isso, eu que agradeço, é um enorme prazer estar aqui. E ainda mais sucesso para você. Obrigado.